Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de sexta-feira, 20 de abril de 2018. Até para introduzir já na conversa de cara o Alberto Guerra, já estão aqui o João de Almeida Neto e o Alaor Veríssimo. Deixa eu dar uma provocadinha no Alaor, porque hoje, de novo, o Internacional tem que dar explicação. Para quem há 3 anos estava numa semifinal de Taça Libertadores da América, mais ou menos por esta época, de lá para cá o Internacional não conseguiu mais nada. Nem gauchão, não ganhou o gauchão de 2016. Perdeu 17 e 18. Não, 16 ganhou o gauchão. Ganhou o gauchão de 16. Ganhou 15 e 16. Depois o Internacional não conseguiu classificar para a Libertadores, não conseguiu chegar na Copa do Brasil, não conseguiu de novo agora chegar numa final de gauchão, depois de muito tempo, né? O Internacional, quando não chegava numa final de gauchão, ficava fora da final, puxa, dá para fazer um exercício, acho que em Grêmio e Juventude a última vez. Século passado? Não, nesse século, mas 2001 o Grêmio foi campeão, 2002 o Inter, 2003 o Inter, 2004... Sim, não, mas que o Inter não esteve em final. Eu não lembro da última vez que o Internacional não tinha ficado numa final. Grêmio e Juventude, foi em 99 aquilo. Faz tempo mesmo. Então o Internacional, de 2015 para cá, para resumir, o Internacional não ganhou o título. Ganhou de 16 gauchão. Gauchão 16. E nem vaga de Libertadores da América. Ganhou o gauchão 2016, ano que caiu. 2017 perdeu o gauchão para o Novo Hamburgo e esse ano não chegou nem na final do gauchão. 14 para 15 o Abelão deixou o Internacional classificado. E eliminado da Copa do Brasil, por incompetência, porque se tivesse ganho a Série B, entraria só nas oitavas. 2007 não. Não. O Maurício está me dizendo que 2007 o Internacional perdeu para o Grêmio. Está dizendo agora, né? 2006, 2007 o Grêmio perdeu para o Grêmio. O Internacional entraria Sim. nessa fase se tivesse ganho a Série B. Isso. Ocuparia o lugar do América. Sim, se fosse campeão, entraria nas oitavas de final. João de Almeida, como é que você vê essa eliminação do Internacional? O que influencia na vida do Grêmio? Isso sempre tem que ser visto por dois prismas. O prisma do torcedor... 2007, Grêmio e Juventude, está certo. O Internacional 2006 perdeu para o Grêmio com o gol do Pedro Júnior. Em 2007 o Inter não chegou na final. Fazia 11 anos. João, desculpa. Bom, eu vejo por dois viés. Pelo viés do torcedor, secador, né, o que me dá muita euforia. E pelo prisma de esportista, eu vejo assim que o Internacional está tendo uma dificuldade maior do que se imaginava de reconquistar aquela condição de grande clube, grande clube não, porque nunca a perdeu, mas a condição de um grande time, de um grande grupo de profissionais, enfim. Agora, para mim, como torcedor, evidentemente, eu me regozijo com essa situação, assim como, né, o Colorado também, quando o Grêmio passa por dificuldades. É a secação natural. Permanente. Agora, talvez também seja um pouco de exigência, porque o Internacional acaba de sair da segunda divisão e ainda está em processo de reestruturação. É que a comparação com o Grêmio em 2005 voltou da segunda divisão. 2006 o Grêmio foi campeão gaúcho. 2006 o Grêmio foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. 2007 o Grêmio foi vice-campeão da Copa Libertadores da América e campeão gaúcho. Bicampeão gaúcho. Mas independente dessa analogia... É que também o Grêmio não foi parar no Ministério Público, tem outras coisas. Não, mas independente dessa analogia entre a dupla Grenal, não é possível que tu precise de 16 meses para fazer uma reestruturação que até hoje não aconteceu. Voltar para a Série B era obrigação. E outra, era obrigação. Tem uma grande diferença da disputa do Grêmio. Alberto Guerra, boa noite. Boa noite. Boa noite. Satisfação em ter o amigo aqui. Satisfação é minha. Viajando bastante, com a agenda apertada, mas sempre que possível vem aqui e para nós é muito importante. Agora, 2006, o Grêmio estava fritando para comer o torresmo. Que 2005 foi um ano só para cumprir carnê.
passava na frente do Estádio Olímpico, o Mário Sérgio mandava entrar. Né? E o presidente Odoni era o presidente e tal, fizeram ali o que deu para fazer. Né? Tanto é que foi aquele sacrifício todo que tu assistiu no motel. Nem assistiu, né? Que isso, Rei? Como assim? Tu não assistiu a Que decisão? isso, rapaz? Segunda divisão, tu não estava num motel? Mas essa história é a história mais famosa do futebol do Rio Grande do Sul. Você precisa contar na televisão? Mas já foi contada aqui. Foi contada. Tu sabe da história? Não, agora eu quero saber, né? Eu não gosto de saber da vida dos outros, mas Não, agora... É uma história. Mas ele estava com a patroa. Eles foram se esconder. Diz, onde é que eu posso me esconder? Na Batalha dos Aflitos? Dona Jane estava junto. Ah, é? Ele disse, eu não vou ver essa desgraça. Eu vi, eu acabei com o carro meu lavando o carro com o lado errado da esponja. Eu não conseguia mais ver na TV, fiquei lavando o carro, acabei com o Cara, capô. foi a maior tragédia de secador aquele ano. Foi um Naquele horror, jogo. foi um horror. Porque quando eu tava com 7, eu disse, bom, agora um zagueiro malandro vai tirar um gremista pra dançar, vão os 2 expulsos, terminou o jogo 1-0 pro Náutico. Né? É. O Grêmio tava com 7, perdesse mais um, terminava o jogo, obrigatoriamente. Pra mim aquilo ali é uma coisa que não tem nenhuma explicação lógica. Não. É uma coisa inacreditável. Eu, às vezes, lá nas minhas horas vagas, lá eu vou para o YouTube, aqueles troços, e começo a rever aquelas cenas lá e digo, meu Deus, como é que uma coisa dessas pode acontecer? Como é que se chega nesse ponto? Jogar Agora, com Scaloni. eu que sou um cara de poucas, como é que eu vou te dizer, de poucas concessões, eu quero aqui, do fundo da minha honestidade, dizer que essa reestruturação do Grêmio, essa ascensão do Grêmio, passa também pelas mãos desse moço aí. É verdade, é muito justo isso. Evidentemente que as grandes construções não são obras de um engenheiro só, não é? Foram várias pessoas. Mas entre esse grupo de gremistas responsáveis, dedicados e inteligentes, estava o Beto Guerra. Eu faço questão de ressaltar. Obrigado, eu acho que a João. torcida Não. do Grêmio, te reconhece como um dos construtores do nosso bom momento. Obrigado, João, pelas palavras. Eu tenho dito assim que acho que o Grêmio, ele tanto quanto o Inter, pelo que eu me recordo, eles são construídos a várias mãos, né? E a várias, quando não há uma interrupção do trabalho, embora há troca de nomes, né? Eu acho que houve, dentro dessa construção gigantesca que é o Grêmio, alguns tijolinhos nós realmente tivemos por ter a oportunidade de estar ali naquele momento, assim como teve o Rui, como teve o César, como teve antes deles, como teve o Odorico, o Praz, agora o Duda, comigo junto e o Deco. Né? E acho que o Romildo capitaneando isso, inclusive no sentido de não fazer terra arrasada cada vez que o resultado não vinha, né? Porque eu me lembro da minha chegada em 2016, quebraram o ônibus inteiro do Grêmio, depois da derrota do Rosário Central do Juventude, jogavam pipoca no Luan. O Marcelo Groy deu uma entrevista dizendo que era o pior momento da carreira dele em 10 anos de profissional. Então tudo aquilo era um clima extremamente pesado que no final do ano ali já se colheu alguns frutos, né? O primeiro fruto foi a Copa do Brasil e que dá tranquilidade para que o clube volte a jogar, né? Sem aquele peso da não conquista. E voltando só um pouquinho ao assunto também referente a essa retomada do Grêmio nos anos 2000, foi igual nos anos 90, né? O Grêmio joga uma segunda divisão em 92, 93 é vice-campeão da Copa do Brasil, 94 é campeão da Copa do Brasil, 95 Libertadores e Brasileiro de 96. Isso se repetiu também, então, mais ou menos, né, nos anos 2000. Eu tenho muito cuidado para abordar isso, principalmente publicamente, porque eu tenho muito respeito por quem administra um clube de futebol, que é um fardo. Hoje eu estava conversando com o José Maranto e ele tem pretensões de ser presidente do Internacional. E eu digo, poxa, mas o que leva um cara a ter esse desejo? Porque é o cara viver no fio da navalha. Se tu tem uma gestão bem sucedida, tu não fez mais que a tua obrigação. Pelo tamanho do clube. Pelo tamanho do clube. Se algo der errado,
tu já vai para o E mais, pro né, João? crucifixo. Existe uma... Às vezes é a oportunidade daquela pessoa naquele momento. A gente nota muito isso, né, na política dos clubes. E tem que ter um quesito que é sorte, né? De ter aquele rapaz na base surgindo naquele momento que ajuda nas conquistas. Às vezes é engraçado, nas minhas passagens pelo futebol, antes eu pensava que se podia fazer muito, mas às vezes até isso a gente fica amarrado, porque mudar a cara de um time também, muitas vezes, requer altos custos, né? Porque romper, não se pode chegar assim no vestiário e mandar todo mundo embora. Quanto custa isso para o clube, Claro. né? E sem contar contratar. Então, assim, ser muitas vezes oficialista, né? E defender muitas vezes aquilo que talvez não seja exatamente aquilo que se quer, é bastante complicado, né? E tem que ter muita sorte também quando assume, porque os jogadores que vêm surgindo, como eu tive aí no caso do Luan, do Arthur, então aí, e de outros tantos, Pedro Rocha, Everton, assim como o Inter teve na época das conquistas, se a gente não tem isso, fica muito difícil mesmo. E eu fiz aquele preâmbulo para dizer que eu tenho muito respeito e admiração e até um afeto pelo Marcelo Medeiros e pelo Roberto Melo, que são pessoas atenciosas. Eu, às vezes, me encontro com eles por ali, eles sempre me estendem a mão, sempre me cumprimentam com muita educação. Mas eu não sei se o Internacional não está precisando de uma voz um pouco mais enérgica. Porque é difícil para mim, como gremista, ficar fazendo esse tipo de cornetagem no adversário. Mas o D'Alessandro é o homem que... que dá algum gás ali. Não é? E aí há um equívoco, né? Há uma inversão de hierarquia. Né? O D'Alessandro acaba sendo quase que o vice de futebol do Internacional. Não que o Melo não trabalhe nas outras atividades, mas na hora de dar o recado para o torcedor, na hora de fazer com que o torcedor capte a mensagem e entenda, né, a necessidade do clube e tudo mais. Alguém poderá Quem fala dizer... a língua do torcedor é o D'Alessandro. Até ainda encontra energia para flautear o Grêmio, como ontem. Né? Alguém poderá dizer que lá no Grêmio o Renato tem mais ou menos a mesma... Mas, sei lá, o Renato está apresentando um resultado que me dá uma certa gordura para... Mas o presidente Romildo, Guerra, quando podem, aproveitam o microfone para dar uma mensagem. O presidente Marcelo raras vezes fala, e quando fala, não passa uma mensagem para o torcedor. Não sei... Mas nisso eu acho que ele está certo. Tu não acha, Alaor? Como colorado? Eu acho que ele, como presidente, ele tem que assumir uma postura mais discreta. Ele tem que aparecer em determinados momentos e agir com vigor. Eu não gosto muito do presidente que fica... Não, sobre esse prisma, João, eu concordo que o presidente não deva estar aparecendo tanto. Mas, e eles são duas pessoas atenciosas, tu colocaste bem, mas ele teria que ter um vice de futebol, um vice efetivamente profissional, para poder cobrar desse vice de futebol. Porque não só o presidente não está dando esse retorno, como o vice de futebol não está agradando a absolutamente ninguém. Isso vem sendo sinalizado, que hora foi debatido aqui com o D'Alessandro. O D'Alessandro tem momentos que ele parece não só o presidente, como o dono do clube. E não dá para admitir esse tipo de coisa. Não pode. Não pode. Porque... Ou termina com isso, ou termina não tem cabimento. Aí com o tamanho do clube. Aí os caras aí voltam e tal. Não, se o D'Alessandro tivesse em 2016, não teria caído. Isso é uma projeção. E o que nós estamos vendo hoje, o D'Alessandro, a cada jogo, entrega 2, 3 bolas para o time adversário fazer contra-ataque. Ontem o Vitória parecia assodado em relação ao Internacional, quando o Vitória é um time manco, parado, lento. E parecia que estava assodado em relação ao Internacional. O que justifica uma atuação daquela como do Internacional ontem? Não tem. Essa questão de reestruturar, 16 meses para reestruturar, para não ir a lugar nenhum, para não chegar numa final de gauchão. Não dá para admitir. E outra... Tá demais, passou, tá demais. Ninguém aguenta mais isso. E está faltando uma grande sacada. A grande sacada que o Melo teve lá atrás, do Arangues, ele nunca mais teve. O Guerra ficou um período curto na penúltima passagem pelo Grêmio, ou na última? Na última. Contratou o Kahneman e o Edilson. Então, jogaram até o Edilson e o Kahneman foram campeões da América. Titulares absolutos. O Inter pegou o Zeca agora porque conseguiu
né? Num lance de sorte, que tentou enfiar o Sacha goela abaixo do Fluminense. O Fluminense não quis, ele não quis ir para o Fluminense, porque é bomba, né? Acabou no Santos, jogou uma bola redonda, virou moeda de troca importante, o Inter conseguiu o Zeca. Mas não dá. E agora tem o Luca. É o sexto jogador da beirada que o Inter traz, contando a repatriação do Marcinho. Sexto jogador. Com a mesma característica, um pouquinho melhor, um pouquinho pior. O Nico já estava. Mas Nico, Potker, o Wellington Silva, não, Damião não, o Wellington Silva, Luca, De beirada. Rossi, não, só da beirada. Só da beirada. Só da beirada. Só de beirada. Para aí, vamos de novo. Wellington Silva, Rossi, Potker, Marcinho, Nico e tem mais um. Patrick. Não, esse ainda nem estou contando. Não, tem mais um, já vou dizer. Não, o Ronald seria o sétimo. Já vou me lembrar qual é o outro. Mas eu queria ponderar aqui para o Alauro o seguinte: a eliminação do Internacional no Campeonato Gaúcho não dá para botar na conta. Também acho. Porque teve o azar de cruzar com o Grêmio, que havia ganho a Copa Libertadores meses antes, ganho essa Recopa e tal, cruzou com o time pronto. Será que o Internacional não iria à final do Gauchão, não houvesse o cruzamento com o Grêmio? Eu acho que aí não dá para botar na conta disso. Concordo, João. Ainda também até podemos ir um pouco mais além, né? A gente, como gremista, discute muito. O Grêmio deixou escapar os 2 últimos gauchões, né? Que, em tese, tinham times bons e também não chegou aí. Talvez isso até tenha um pouco... Mas pontualmente nesse gauchão, que lugar o Inter chegou na fase classificatória? Terceiro. E se eu chegar em primeiro, fatalmente não teria Grenal. Entendeu? Não. Pode não ganhar o gauchão, mas tem que chegar na final do gauchão. Sabe o que é? Não tem. Esse negócio de querer copiar o Grêmio, que vive outro momento, isso é de uma burrice, com todo respeito, ou uma ingenuidade. Não sei se é do Odair, do Roberto Melo, do presidente, do conselho de gestão. Quem está me assistindo vai entender o que eu quero dizer. E é simples. O Inter jogou 3 partidas com a equipe reserva no Campeonato Gaúcho. Né? Uma delas para o Cruzeirinho. Que poderia isso prejudicar o Grêmio. Quase ficou fora da fase de... De repente, até nesse pensamento tacanho, infantil, pode ter prejudicado o Internacional. O Inter jogou com os reservas contra o São Paulo, que poderia prejudicar o Grêmio, empatou em 0-0. Empatou em 0-0 com o São Luís de Juí, em Novo Hamburgo, e empatou em 0-0 com o Cruzeiro. Se faz 9 ao invés de 3 pontos, ou se faz 7, ou se faz 6... tu tá criticando porque abriu mão de pontuar. Não, de ficar em primeiro ou segundo para evitar o Grêmio. Tu não tá, porque o que estava... Tu não está criticando porque fez corpo mole para prejudicar o Grêmio. Também. Não, isso aí não. Não, corpo mole não. Corpo mole não. Se eu coloco um time B, eu tenho menos chance de ganhar do teu time A. Não, tudo bem, mas... Mesmo que tu seja mais fraco do que eu. Essa jogada ensaiada... Ajudou a criar o Grenal no primeiro mata-mata, quando ele podia evitar. Feitiço virou contra o feiticeiro. Essa jogada ensaiada para prejudicar o rival, isso não pode ter crítica. Isso não pode ter crítica. É uma obrigação. É uma obrigação. Eu, naquele episódio... Quando se tem farinha no saco. Naquele episódio do Maracanã, Grêmio e Flamengo... Queria matar o Robertson também. Tinha muito mimimi, porque a moral, porque a... Cara, é o seguinte, para mim, como gremista... Gaúcho é raivoso o Grêmio existe para 2 coisas. Para ganhar e não deixar o Internacional ganhar. Esse foi meu É para isso que a gente... Esse foi meu segundo jogo no futebol do Grêmio, Flamengo e Grêmio. Você foi lá no vestiário e deu orientação para não ganhar? Não, de jeito nenhum. O que a gente fez é deu férias para os titulares, né? Orientação na determinação, né? Não. Aí quando o Robert fez o gol, que ele quase foi aplaudido no vestiário, no intervalo. Eu sei de uma história, se não quiser confirmar, o Guerra não precisa nem confirmar. O Meira dizia assim, vocês vão desembarcar em Porto Alegre, né? Eu também. Minha família mora em Porto Alegre. A de vocês também. Vocês sabem o que vocês estão fazendo, né? Vocês estão dando um título para o Internacional. Eu tava em Fortaleza. Só que ele disse uma coisa, que tem 4 letrinhas. Vocês querem me azarar. Não, a palavra começa com F. Eu tava em Fortaleza. Estava no Beira-Rio.
Eu estava em Fortaleza e o meu voo era de noite, domingo. E aí, durante o jogo, eu estava no saguão do hotel ali. E lá, no Nordeste, torcida do Flamengo e eu com a camisa do Grêmio, né? E os nordestinos me olhavam e diziam, Gaúcho, mas o que é isso, Gaúcho? Calma, rapaz, tá tudo no script. Calma que a gente sabe fazer a massinha bem cozida. Deixa conosco. Quando eu estava no Beira-Rio, quando deu o gol do Robertson, aí alguns colorados, muito ingênuos... Aqui me corrigiram que a palavra tem 5 letras. É que a última letra nunca é pronunciada. É quando o cara tá brabo e carrega, a última não sai. Mas Vocês querem me... Não tem o R. E aí, Vem cá, confessa então, Alaor, que tu vibrou com o gol. Jamais vou vibrar com o gol tricolor. Mas isso não vai existir nunca. Jamais. Agora eu tô mais tranquilo porque estão falando forte no meu ouvido. Como é que tu gosta muito meio. Tu gosta que o cara fala forte Sim, contigo, tem que roncar grosso aqui, senão eu fico Desde nervoso. Lagoa Vermelha, tu gosta que os caras falem forte contigo no ouvido? Tô te fazendo uma pergunta. Só que lá na Lagoa Vermelha outra coisa, era forte, era bala. Tem que saber atirar, né? É ou não é, Guerra? Guerra de Ibiraiara, capital nacional da batata. Sabia? Tem parente lá. Tem parente, sabia? sabia? Lá, não sou de lá. Foi da família por tudo, Guerra. aliás, tem parente por tudo, né? Família Guerra, que viu o João de Almeida Neto, Alaor Veríssimo, que deixou de ser Belaor, sabia que é o apelido dele aqui no programa. Tu não me parabenizar pelo jogo da primeira rodada, né? Até agora tu não tocaste no Sabe que assunto. aqui, um colorado, que é o Fernandinho, lá da nossa técnica. Um engraçadinho. Que trabalha lá também na coordenação lá e tal. E aí o seguinte, colocava Alaor e entre parênteses, antes do Alaor era um B bem grande. Sim, Balaor. Ficava, apelidaram ele de Belaor. E a produção adotou aqui, não teve? Ficou um ano aguentando. E tá tudo bem, né? Não, tá tudo bem. Então tá. Mas Olha que o Beto de Novo Hamburgo disse que para você só resta fazer 1 minuto de silêncio. Ele está mandando 1 minuto de silêncio para ti. Esse 1 minuto de silêncio é bom. Olha! Para, mas deixa eu concluir com a educação. Se apelar, eu já vou pegar o cartão amarelo. É que o minuto de silêncio vem depois da valsa, né? Se dança a valsa, depois fica 1 minuto de silêncio para cantar o parabéns. Isso tudo acontece. Isso tudo acontece. Tudo acontece. Custou cara essa valsa. Praga da valsa. Isso tudo acontece. Essa praga da valsa aí. Custou cara essa banca valsa. paga, a banca recebe, né? Mas que foi bonito foi quando ele tirou a bandeirinha ali. Edilson? Bem na minha frente. Edilson? Não. Eu vi o Sacha, não sei quem é. Teve o troco logo, né? Teve troco logo. 1 ano depois veio o troco. Mas aí tá tudo certo. Isso é bacana, eu acho bacana. Não, é do jogo. É do jogo. E esse politicamente correto, desculpa. Porto Alegre às vezes parece que é a capital mundial do politicamente correto. Não. Por Esse troço é um troço muito chato. Por inferno com isso. Tem que cornetear, senão não É tem um graça. troço muito chato. Esse troço tem que ser educadinho. Não pode ter dentro palavrão, da não casinha pode. com todo mundo. Quero aí. Agora, Deixa. Mas não precisa ir para a Rede Globo também, como fez o Luan, chamou a câmera para si e disse para o Sachão. Só não foi segunda divisão. Tá com o osso atravessado. Tá entalado, né, velho? Não vai soltar o verbo. Agora, que duplicata que descontou o Luan, hein? Agora, tem umas que são inteligentes. O cara me mandou uma que eu achei interessante. Que um colorado nunca mandou pelo WhatsApp, é campeão. Depois que inventaram o WhatsApp, transformou mais nada. Você tá valendo. A outra boa que eu ainda não sabia, João, é que incomoda muito o Grêmio o aspecto da FIFA, né? Não é campeão do mundo FIFA. Que agora me lembraram que o Inter não é campeão brasileiro CBF. CBD, né? Todos CBD. os títulos é CBD, inclusive 79. Mas algumas coisas são legais. A FIFA não reconhece, desculpa. Reconhece sim. Não reconhece não. Não, eles falaram agora na véspera do campeonato, eles disseram, agora o Porto Alegrense pode ser campeão mundial de verdade. Eu vou concordar com os dois. Eles reconheceram, mas eles são tão atrapalhados. Eu nunca vi o cara do marketing, o estagiário do Twitter, é isso aí. O estagiário do Twitter não se deu conta. Aí não é culpa minha, eles estão declarando. Mas eles são muito atrapalhados. Eles reconheceram, publicaram, unificaram. Depois voltaram de novo. Mas E aqui no Rio Grande do Sul isso aí tem uma importância, né? Não, mas essa questão Tem para os colorados, né? Não, Vai dizer que o Flamengo não é campeão do mundo. Então, não é. Diz pro flamenguista. É só diz pro Santista, diz pro Boca Juniors. São só 2 continentes. São só 2 continentes. Contigo, dão uma importância que quando a FIFA publica que terminou,
tá? E depois retrocede. Retrocede não, se atrapalha. Não, voltou atrás, voltou atrás. Se atrapalha. Voltou atrás. Não voltou Mas só atrás. essa questão. Não voltou atrás. Só essa questão, quando o Grêmio caiu. não. Quando o Grêmio caiu pela segunda vez, Precisa de 2 títulos para empatar com o Grêmio CBF, né? eu me relacionava com trabalhava para alguns donos de funerária e encomendei com um cara para ele me emprestar Não, um um do caixão. Grêmio é CBD também. 82 não. 81? Não, 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 já era. 79 foi a última. Terminou em Ah, então foi? 79. Foi Foi, já 79. é. E aí eu Achei que era 81. que pedi tinha pro cara um terminado. caixão emprestado. E eu comprei. Como é que é? Em que ano? Quando o Grêmio caiu a segunda vez. Um bruxo, dono de uma funerária, me emprestou um caixão e eu botei as 3 faixas, né? Azul, preta e branca e fui pra esquina democrática. Uma rapaziada lá. Rapaz, embaçou. Depois sei o que, eu trabalho no céu, nos outros dias os caras me olharam. Aí, engraçadinho. Tudo certo. Pô, imagina com um caixão, final de tarde, 5 e pouco da tarde, nós pra lá e pra cá. Uma sexta-feira como hoje. Tu imagina o cara só dizer pra ti uma frasezinha só. Cadê o caixão? Se eu te enfiar dentro daquele caixão. Não. Já não vai gastar. Arriscar o pelego não é fácil. Mas é bonito aí. Não, a 2005 não estava tão violento assim. Não. Já era assim. Sabe que teve um momento que até foi pior. Mas 2005, eu me lembro daquelas brigaçadas todas nas melhorou, arquibancadas. Hein? Não, tá cada vez pior. Último jogo de 2008, até porque eu me lembro que a gente assumiu em 2009 com o Duda, né? O último jogo deu aqueles tiroteio contra o Curitiba, que, na cabeça de um menino. Não, mas nos últimos anos tem Agora, andado mais tranquilo, ou me engano. Não, é que o legislado especial para tal tá jogando forte, o MP tá jogando forte. E o lance de dar dos estádios mais modernos, com as câmeras, isso aí tudo, acaba. Os caras fazem audiência no dia. Terminou ali, quando deu problema, já faz a audiência, vai para um acordinho, o cara já começa a prestar mais atenção, fez um acordo, já não pode fazer o segundo, e eles começam a mudar a disposição. Vocês sabem aquela história do pescador, né? 7 irmãos foram pescar, né? Lá em Lagoa. Aí pegaram um caminhão de peixe, mas se turbinaram. E aí cada um ia contar para ver se estava certo a contagem de 7. E o cara não contava a si próprio, contava 1, 2, 3, 4, 5, Tava 6. faltando Sempre um. faltava um. Aí passou um gaiato, disse, se vocês me derem essa produção toda de peixe aí, eu encontro o perdido de vocês. Aí ele estava de fora e contou. 1, 2, 3. Foi o meu caso agora. Eu dei o nome dos 6 e não achava. Olha aqui, ó. Rossi, Wellington Silva, Luca, Marcinho, Nico Lopes e Potker. Tá certo? São 6. Se contar o Rony já era do Inter. Sim. O Marcinho, estou contando que estava no Brasil. O Patrick também é de beirada, né? Mas aí é pelo outro lado, eu tô falando. Aliás, tem vários aqui que jogam dos dois lados, né? O Potker joga dos dois lados, o Nico joga dos dois lados, o Luca joga dos dois lados, o Wellington Silva pode jogar dos dois lados. Esse teu fio aí joga dos dois lados também, né? Porque Joga. não para na orelha. A orelha é Vem cá, pequena. o Petro, Eu não falei nada isso. o Grêmio está numa encruzilhada boa. O Grêmio está com um problema. É um problema bom, mas é um problema. O Grêmio tem uma problema? O Grêmio tem uma maratona Mas tranquilamente administrada. tranquila. Com o elenco que o joga Grêmio domingo. tem e a sequência boa que o Grêmio tem de jogos, o Grêmio deu sorte, ainda pegou o Goiás e ainda decide em casa. Não, tudo, mas o que eu acho que até, acho que eu E entendi. tem a parada para a Copa, apesar João. Dá para cansar bastante agora. Mas a gente, o que não notou é que nós temos acho, 3 viagens para o Nordeste e uma para Venezuela nesses Sim, 8 dias. mas tudo, Venezuela vamos passar. Manda o Zezinho, vai tu, o presidente Guerreiro de Centro, que é ponteiro, parece que agora de tanto levantar a taça ele emagreceu e volta olímpica e coisa. Não, mas essa tu marca. erraste feio o nome do presidente. Chamou de guerreiro o presidente. Falei Guerreiro? Falou. E esse aí não Não. tá. Não. Aliás, hoje tu tirasse o dia para se atrapalhar nos nomes. Não, né? então vou dizer mais. O presidente Romildo, ele é tão bom no discurso e diz o que quer dizer. Ontem eu falei que estava o Paulinho Luz aqui e o Dil. E eu falei exatamente isso. Já 2 vezes o presidente agradece, nas principais conquistas do Grêmio, aos presidentes que sempre lhe representaram. E de propósito ele escreve 3 nomes. É o que ele quer dizer. Rafael Bandeira dos Santos, Paulo Odoni e Guerreiro. Esse De ele não repente fala. foi essa associação no meu inconsciente que ficou. Que ontem eu falei isso. Eu não entendi o... Ele que ele cita não fala. Oli Faquin, ele cita Luiz Carvalho, ele cita Hélio Dourado, ele cita Obino, mas ele cita Koff, mas chamou o Odoni para conversar e tal. Mas ele já 2 vezes, eu já até comentei com ele. Mas o Grêmio teve vários outros presidentes além desses que faltaram, né? Não, mas ele disse todos. Sim, mas vai até o Faquinha, não fala esses que são mais falou recentes. Lá do primeiro, do segundo, do Ele terceiro, do falou quarto. até do patrono. Falou do Duda, falou do presidente Koff, falou do patrono Kreff, Fernando Kreff. Falou de eu acho que ele tem opta- 3 nomes que ele não diz.
Ele opta... Esses aí não o representaram. Ele opta por uma hierarquia. Não. Que a torcida... Não. Nessa hierarquia, um é campeão da primeira Copa do Brasil, Odoni, outro é campeão da penúltima Copa do Brasil, que é o Guerreiro, e o outro que ele não disse é campeão brasileiro com o Hélio Dourado e campeão da Copa do Brasil com o Odoni, que é o Rafael Bandeira dos Santos. Se fosse hierarquia, esses três entrariam. Foi um grande vice de futebol, né? Sim, Faeco, meu amigo, vem aqui seguido. Um dos maiores. Mas ele faz ilação a outros episódios que aconteceram na vida do Grêmio, inclusive a Arena. Então, é uma posição do presidente. E, de repente, foi esse o meu ato falho. Mas vai o presidente Romildo. O presidente Romildo não vai trocar passagem, não trocar o nome da passagem. O pior é que quando eu queria dizer que ele ia ser candidato à presidência do Grêmio, 2 anos antes, fui eu que disse aqui, eu chamava ele de Romildo, aquele da churrascaria. Agora não consigo nem lembrar o da churrascaria. Boldrini, Não. É o... Valandro. Eu nem gosto de dizer, porque daqui a pouco eu vou chamar de Romildo Valandro. Eu chamei ele 10 vezes de Romildo Valandro. Na rádio e aqui. Porque eu era amigão do Romildo Valandro. Ele não pagava as duplicatas, mas ele era o cara que a gente ia lá fazer a festa. Dele era uma maravilha. O REC acaba com o cidadão, né? Ele abre a vida particular do cara. Mas que vida particular? Ele não pagava uma nota. Você olha lá de publicidade, ele não pagava. Em compensação, a gente ia lá e fazia festa. Até no Vermelho 27. Então era um baita cara. É uma baita permuta. É uma baita permuta. E amigo de todos. E ninguém ficou bravo porque ele não pagou também. Safado é tu que nunca me convidaste para ir lá cobrar essa conta. É verdade. Desculpa a inscrição, mas vocês não são casados? Quem? Tu e o João? Por quê? Tô só perguntando. Mas poderíamos ser, qual é o problema? Tá bem. O que tu tem a ver com a nossa? Não tem nada a ver, só Tu perguntei. disse que eu sei, falo da vida particular dos outros, tá falando da... Ele é bem casado com a dona Jane. Eu só tô perguntando, não precisa ficar ofendido. De onde ele tirou O João isso? ficou tranquilo. O macho lá de Uruguaiana, eu de Lagoa Vermelha. Logo pro João de Almeida Neto. Olha, já vai cantar aquela música pra ti. Me chamo, não devo cabrar. Não, mas voltando aí à nossa encruzilhada, não é uma coisa assim muito tranquila de enfrentar essa maratona aí. O Grêmio não vai poder jogar com todos os titulares, todos os jogos. A nossa ideia, até o Renato já teve oportunidade de falar, é jogar até a parada da Copa com força máxima. Mas é isso aí que eu estava dizendo. Depois... claro, força máxima também. Dá para ser força máxima, tirando 1 ou 2 a cada jogo. Como já tem sido, né? Em virtude até dessas viagens longas, desgastes. Há mesmo desgaste também muscular. Há jogadores que apanham muito, que é o caso do Luan e do Arthur, né? Ficou bastante visível em alguns jogos aí do Gauchão e nos Grenais. O pai do Arthur andou se queixando que estão entrando direto na canela. Mas isso não é falta. Isso é banditismo, é premeditação. Isso aí não se faz contra o Brasil colega de Pelotas, ali isso foi 3 faltas seguidas no tornozelo esquerdo. Isso não se Ou faz. contra o Cruzeiro, desculpa. Acho que foi contra o Cruzeiro. Então, a gente está atento, né? Para que, se for o caso, oportunamente a gente se manifeste também. Mas vamos tratar primeiro um primeiro jogo como não tenha sido uma infeliz coincidência, né? Não, a final do Campeonato Gaúcho, principalmente o jogo aqui em Porto Alegre, aonde deu uma polêmica sobre a expulsão do cara, pelo amor de Deus, o Brasil de Pelotas é uma instituição que honra o futebol do Rio Grande do Sul, honra o futebol do interior. Agora veio aqui para bater. Veio aqui só para bater. Mas o árbitro ele tem que coibir antes. Ele não tem que ficar fazendo isso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já dá cartão, bem, já mostra que veio e tal. É que os árbitros daqui eles costumam ficar administrando e tudo mais, e depois tem que tomar medida mais drástica quando às vezes nem precisa tomar. Ou toma quando é violento o negócio, ou não toma. Né? Aí fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, um árbitro do tamanho do Daronco, não precisa. Mas ele nem deu o cartão vermelho. Ele deu o segundo amarelo. Mas, João, para terminar até a tua questão, acho que o Grêmio hoje eu vejo, ele tem 14, 15 titulares, né? E que o Renato pode usar eles. A gente tem 4 volantes que 2 deles podem jogar a qualquer momento.
né? Tem o Cícero, que é o que entra bastante. Tem o Bruxo também, né? Não, Já mas saiu citando ele por primeiro? Não, mas é que... Não, eu falei primeiro, eu citei 4 volantes e cabem 2. Então, dali eu citei o Jailson, que a preferência tem sido por Maicon e Arthur, mas tem o Jailson e tem o Michel. Né? Daí, depois eu citei o Cícero, né? Tem 2 centroavantes, André e Jael, quer dizer... O Grêmio está muito bem servido né, para poder fazer ao menos até a parada. Com relação ao Cícero, que tem recebido críticas, eu até... eu até compreendo que alguns torcedores reclamem, porque talvez se sintam frustrados pelo que esperavam dele. Mas convenhamos, ele não é um jogador inútil. Não, eu achei ele bem contra Essa história de dizer que o Grêmio está jogando com 10... Porque, é ignorância. Ele pode não fazer partida. Critica, mas não pode fazer isso aí, jogar com 10. Mas ele participou da decisão da Libertadores da América. Se aquele jogo aqui termina 0-0... decisivamente. Fez o gol. Claro. Mas fez um gol difícil. Passe do Jael. Passe do Jael. Eu achei que ele foi bem contra o Cerro e também algo que não se comenta. A característica do Grêmio de reter a bola passa por 3 jogadores, né? Que é o Maicon, o Arthur e o Luan, principalmente. Quando tu joga sem Maicon e sem Luan, né, essa característica de reter a bola, que foi contra o Cerro, tu deixa de ter, e não é a característica do Cícero. Então, não é só a entrada dele que faz com que o time, em tese, tenha se decaído. É também a ausência de não só desses 2, como de outros titulares. Me parece que botaram tudo na conta dele, que me pareceu bastante sabe o que é? injusto, além de ele ter ido bem no jogo. Até chegar o Tony Anderson, o Cícero era criticado também. O Jael era criticado, o Bressan era criticado, Marcelo Oliveira, o torcedor não queria mais ver, né? O Jailson teve dificuldade. A gente falou antes, o Groy era criticado. O Groy, os caras queriam o Paulo Vitor. O Everton e o Pedro Rocha foram duramente criticados. Não, esses guris, então, coitados, olha, se não tivesse um Bril e um Renato por trás, ou primeiro um Filipão, o Filipão bancou o Pedro Rocha no pior momento dos últimos anos do Grêmio, lá em Passo Fundo, o Grêmio estava apanhando feito porco na lavoura. Já viu porco na lavoura apanhando? Não. O cara não consegue segurar e vai dando tapa e tenta segurar, e é outro tapa, ou não é, João? Porque é do Uruguai. E aí... Tá bem agricultor? Não, eu sou colono. Produtor? Depois eu vou te mostrar o restante da produção da agricultura. Que grosseria. Inclusive alguns... Olha, ele perdeu o raciocínio. Aí o Grêmio... Dá uma mexida, dá o cartão. Amarelo. Tem cartão aí, João? Amarelo. Tem cartão aí. Aí Grêmio e Passo Fundo, lá, seu. o branquinho, aquele enchendo o saco do Grêmio, parecia que ia sair gol do Passo Fundo toda hora, amassou o Grêmio no primeiro tempo. O Grêmio estava dando os doces naquela época no Gauchão, não foi agora. E aí o que fez o Filipão? Meteu no Pedro Rocha, acabou com o Passo Fundo. Eu comentei aquele jogo, olha aí, que guri de ouro esse. E depois o guri não conseguiu mais se firmar. E o Filipão... Em 2016 o titular era o Everton, ele só sai com uma lesão muscular e o Pedro Rocha toma a posição. Vamos fazer um intervalo e já voltamos na sequência do Cadeira Cativa com o Alaor Veríssimo, Alberto Guerra, João de Almeida Neto, um dos maiores cantores da história do Rio Grande do Sul. Só para o João ficar bem peito estofado, com peito de pombo. Verdade. Já voltamos. Mandar um abraço para o doutor Adalberto Praz, agradecer pela audiência. E, olha, eu posso parecer um boquirroto, às vezes, tipo aquele dirigente do Sport Recife. Falo forte e tal, porque de comentarista, bunda mole, o povo já está cheio. Esses que dizem o óbvio e fazem uma volta e meia na quadra para fazer uma frase e acabam nem fazendo a frase, estou fora. Quem me conhece já há 34 anos, eu já teria largado se fosse para falar o óbvio ululante. O Grêmio está ganhando, eu podia ser baba-ovo agora, adesista. Eu estou defendendo, não é o Guerra que eu estou defendendo. Eu estou defendendo o início do trabalho, desde o Filipão ao presidente Romildo, que eu dizia aqui 2 anos antes que ia ser o presidente. Desde quando o Grêmio fez aquela limpeza, eu fiquei do lado do presidente no momento mais difícil, dizendo que eu não derramaria uma lágrima por Marcelo Moreno, Barcos, Dudu, Elano, Zé Roberto, Kleber. Rodolfo, Kleber e outros que tais.
Eu não... Mas acho que nem precisa defender, né? Aqui a gente referiu antes. É um somatório. Acho que é um somatório que vem, apesar de vários desses... Não vou chamar erro, porque era um período bastante complicado do Grêmio. Mas também começou ali, teve acertos. O Michael chega ali, o Jeromel chega ali, né? Chega nessa época também, né? Foram trabalhos realizados por grandes gremistas. Aí eu falo do Rui, falo do Pacheco, acho que o Praz foi muito importante nesse processo também, o Odorico, todo mundo tem seus tijolinhos. Eu só achei desnecessário aquele Twitter, porque senão daqui a pouco vai ter que colocar um busto pro Renato e outro para ele, um do lado do outro na arena, pra gente saber o tamanho da importância de cada um. Aí, um busto médio, um cara de importância média, um busto grande, um de importância, aí vai botando. Daqui a pouco, como do presidente Koff, por exemplo, tem que ser do chão até o céu, aí não complica, né? Mas... Doutor Praz, eu tenho um apreço muito grande pelo senhor. Até o senhor foi professor de ética. Por isso que eu acho que o senhor não pode escorregar. Então, é só isso. E disse aqui, e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A gente convive já desde 86, quando eu era setorista do Grêmio, o senhor demitiu o Espinosa lá na arquibancada do Estádio Olímpico e eu... Quando o Renato foi pro Flamengo também, né? O Renato foi pro Flamengo por um dinheiro micho. Dinheirinho de pinga, né? Mas eu não vou ficar aqui fazendo revanchismo nem nada, é que a gente acerta e erra. E eu não é nem para defender o Guerra, não é porque o Guerra está aqui, é coincidência, né? Só por coincidência. Ontem eu critiquei o presidente, tentou 3 vezes, não conseguiu, 2 ou 3 vezes. O ex-vice de futebol da Alberto Pérez, critiquei, porque achei desnecessário aquele tweet, né? No Twitter. Achei desnecessário. A sequência dos fatos. Mas tá bem, vamos voltar um pouco mais. Vamos voltar à eleição do Romildo, caiu na mão certa. A coragem do Filipão. O presidente Fábio Koff tendo que refazer o contrato da Arena, do qual o Adalberto Praz participou. Eu já discuti com ele sobre aquele contrato, que ele leu também, que depois foi bastante modificado, ele me disse. Tá bem, a gente aceita, mas foi um contrato lesivo ao Grêmio. Então, se a gente for pontuar tudo, tem acertos e erros de todos os dirigentes. E o que eu disse aqui é que, para mim, pareceu uma demasia. E depois tem um fake aí, dizendo que, apesar do Guerra, o Grêmio contratou o Grêmio. Para que isso aí? Quer dizer, a política do Grêmio já começou 19 meses antes, 18 meses antes, o Grêmio ganhando. Eu nem sabia dessa informação, já que está falando, apesar, eu sei que existe algumas coisas rolando dizendo que eu fui voto vencido do Kahneman. No segundo dia que você assumiu. Isso é só um absurdo. Aliás, quando eu cheguei no Grêmio, o Grêmio estava contratando um peruano, não sei se você se lembra, chamado Zambrano. Isso. Esse era um negócio que estava em processo de finalização ainda com o Rui e com o Pacheco. Aí eu não me meti, porque era algo já quase finalizado, mas não saiu o negócio. Depois o jogador que se queria, acho que o Roger que tinha indicado isso, era o Felipe Santana, né? Aquele do Borussia, que jogou Figueirense do Brasil, mas foi pro Borussia Dortmund, fez aquele gol que os alemães narravam, Felipe Santana! Herói do Borussia lá, mas a gente olhava lá as fichas, 2 anos, tinha jogado 10 jogos. E aí eu disse, não, esse aqui ainda é muito caro para pouco jogo. E o Grêmio estava fritando para comer o torresmo. Exatamente. E aí, justamente, eu vou dar o mérito para mim de quem foi a pessoa que tirou o nome lá de dentro, que foi James de Freitas. O Jaime, dentro né, quando a gente James, desculpa, exatamente. Foram citando nomes, e um deles que ele insistia era no Kahneman. Aí fomos ver a situação, né, salário, quanto custava, e cabia dentro do bolso do Grêmio, né? E aí foi dado o start para negociar dele. E pelo contrário, quando falaram que o apelido dele era Vikingo, porque ele tinha cabeceado uma bola a essa altura no pé do cara e tinha quebrado o pé do cara e não a cabeça dele, foi quando eu e o Rolinho Milhão dizemos assim, não, é esse o cara. Né? É esse o cara. Me lembrei muito daquela situação do Dinho, né, que estava o Filipão e o Cacalo assistindo o jogo do Santos contra o Inter, e o Dinho joga né, dá-lhe uma entrada, não sei em quem, joga para depois das placas, e o Filipão disse, é esse o cara. Né? Eu achava que o Grêmio precisava, né, e sempre disse isso, porque entendia que a característica do Grêmio, por exemplo, com o Groy, com o Jeromel, com o Michael, tem uma características ali de liderança que precisava
dar uma balanceada com dois tipos de jogadores, né, que foram, né, da característica do Edilson e do Kahneman. Esse foi, a gente pode acertar e a gente pode errar, mas o que a gente foi na característica desses dois eram aqueles que jogam de pé descalço para paralelepípedo e não reclamam, né? Então, o doutor Price já me fez uma indagação, eu já respondi e está tudo certo. Eu não vou ficar batendo toda hora na mesma tecla, nem com o Ico Roman. Só se ele for candidato à presidência, aí nós vamos quantificar o que ele fez pelo Grêmio. Me disseram que ele despachou 3 vezes com o Renato nesse período todo, 4. É muito pouco, né, para quem é visto de futebol. Tem o episódio do Espinosa que colocou o dedo na cara dele. Apesar do Guerra, ele disse isso. Não, foi um fake no Twitter que eu imagino que seja. Eu não acredito, porque o Dr. Paz tem uma hora respeito. Não, Dr. Paz não. Os maiores gremistas. Aí isso tem a ver com outro personagem. Né? Acho que ele foi muito importante nesse processo, quer dizer, ele conseguiu, né, trazer o Renato, né, teve força para trazer, né, naquele momento. E é verdade que ali se começa esse... Pois é, mas aí sabe o que é? É que aí eu fico mais com comichão para dizer o troço. Quem ia trazer o Renato seria o Guerra. É que ele não vai admitir isso, até porque tem bom caráter. E faz de conta que tu não está aqui, tá? Que tu está com um problema de audição. Eu vou dizer isso aqui. O Fogo Amigo perturbou o esquema do Grêmio a ponto do Guerra ter que abraçar o Roger até o último instante, quando não dava mais. E quando não deu mais, ele saiu junto. Porque ele ia ficar, como no Inter fica o Roberto Melo, como ele não precisava sair, o presidente não queria que ele saísse, ele saiu junto com o Roger, porque ele teve que abraçar o Roger, quando ele já pensava em trazer o Renato. Mas o Roger tinha feito um trabalho tão extraordinário. É isso que eu estava dizendo antes. Outro cara que eu fico pé da vida de querer desmistificar e defendo, é o Roger. É um grande treinador. Não precisa, para puxar o saco do Renato, desmistificar o Roger. Está me dando a oportunidade de falar, então, sobre como aconteceu ali. O Roger é um grande amigo que eu fiz no futebol, é um grande treinador, vai ser também melhor ainda, tá numa carreira bastante promissora, mas a mesma razão pela qual eu saí foi a razão da qual eu arguía na hora da entrada. Quando o Romildo me convida, eu simplesmente pergunto, como é natural, se não é momento de também trocar o técnico em função... Chega um líder, né? Chega um líder, mas chega o vice de futebol dentro do vestiário onde o treinador já está há 1 ano. Será que o treinador vai obedecer ou vai querer trocar ideia ou vai olhar, não, te deixar de canto e não... se não era o momento de essa nova pessoa formar uma equipe a fim de ter maior coesão, porque, do contrário, levaria 2, 3 meses até ganhar a confiança do Roger, e 2, 3 meses do futebol é uma eternidade, não é? Então, simplesmente se foi feita essa questão, o Romildo reiterou o projeto no Roger, queria ficar com ele, tá bem, então vamos junto, estamos abraçados junto e seguir com ele. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E eu falo aqui porque eu conversei isso com o Roger. O Roger demorou para, vamos dizer assim, ver que eu estava bem, realmente abraçado com ele. Porque o que vocês falam, pelo que pareça, isso penetra no vestiário. Ele, por um momento, ele achou que eu estava lá para tirá-lo e botar o Renato, que, né, me chamavam naquela oportunidade de amiguinho do Renato. Não, eu falo isso no pós, eu até nem tinha esses detalhes todos. Mas de maneira alguma. Então, assim, por isso, até por causa Mas se saísse o Roger... E aí, na hora da saída, foi o mesmo argumento que eu usei na hora da entrada. Romildo, eu acho que é bom, já que tinha saído um outro diretor, tinha saído o executivo, tinha saído o técnico. Acho que é o momento de trocar tudo. Ficar só eu aqui, parece que eu sou o bom, todo mundo saiu e só fica o Guerra. Não, então, acho que é o momento, é bom para ti, isso é bom para o Grêmio, né, de trocar, até porque vocês vão ter aí 4, 5 rodadas dizendo, olha, estamos num novo trabalho, para poder dar continuidade. Vamos virar a página, vamos falar do Grêmio daqui para frente, tá tão bom, né? E por isso que eu até meio que estranhei a atitude, mas aí eu vi que a política às vezes supera até... Bom, mas será que o Roberto Melo disse para o presidente Marcelo alguma vez o que o Guerra disse para o presidente Romildo? É bom para o Inter, de repente, Marcelo, e o presidente Marcelo não aceita o pedido de demissão do Melo. Será que isso ocorreu em algum momento lá no Beira-Rio, Alaor Veres? Duvido muito que tenha acontecido. Não sou capaz de avaliar a relação que eles têm de proximidade entre os dois, mas eu creio que seja bastante forte hoje, até porque eles vêm trabalhando há um bom tempo. E hoje, ao longo do dia,
pela indignação do momento e tal, as pessoas, com esse advento das redes sociais, muita gente colocando isso. Estaria mais que na hora, já que o presidente Marcelo Medeiros não toma a iniciativa de tirar o vice de futebol, por que ele não teria ou não teve a dignidade de colocar o cargo à disposição e se afastar do futebol do Internacional como forma de proporcionar que alguém com maior capacidade possa trazer o Internacional de volta às vitórias, né? E que possa ter um pouco mais de estabilidade, coisa que não acontece durante toda a gestão do Marcelo Medeiros e do Melo como vice de futebol. Tu acha que uma derrota para o Palmeiras pode precipitar alguma mudança? Eu penso o seguinte, João, o momento do Internacional é muito delicado. E eu tinha colocado isso, às vezes parece que eu sou pessimista e sou crítico. Em 2006 foi um ano perdido, 2007 naturalmente igual e 2018 também. 2016, quer dizer. 16, 17 e 18. Eu entendi 6. Não, 2016. 6 foi o maior ano da vida do Inter. Não. 16, 17 e 18. Qual é o problema do Internacional? O problema é que esses jogadores que estão ali, e pontualmente o Rodrigo Dourado cai, chora, toma um pontapé, chora, tudo chora. O emocional está muito pesado. Deixa eu fazer uma pergunta. Se o Grêmio, na fase que está hoje, for em São Paulo e perder para o Palmeiras, não é um resultado normal? Normal, absolutamente normal. É um resultado normal. Mas são situações diferentes. Até perder por Vitória por 1-0 em Salvador é normal. Esse não é o resultado que deveria... Não. O João fez a pergunta. Aí é o seguinte. É o acumulado da obra. Se eu tô aqui, tu me dá um empurrão, eu vou para ali. Agora, se eu tô na beira do abismo e tu me dá um empurrão... Bom... Esse é o problema do Internacional. O Internacional... é a história de onde está a convicção e onde né, a linha é muito tênue da convicção e da teimosia, né? Isso que eu aprendi. O futebol é um moedor de carne. E já havia agora, há segundos atrás, uma grande injustiça. Um dos que estão pagando o pato pela crise do Internacional é o Rodrigo Dourado. Perfeito. Na minha opinião, olhando de fora, Laura, é um jogador que pode não ser o Clodoaldo, pode não ser o Beckenbauer, pode não ser o Falcão, mas é um jogador de muito valor. Não, eu não estou questionando isso em nenhum momento. Para mim é um jogadoraço. Não, o que eu estou dizendo é que... Bota ele do lado do Arthur. Não, eu estou dizendo que ele está com problema emocional. É isso que eu estou dizendo. E ele está com problema emocional. Quando ele faz aquela cruzada de bola na quarta da semana passada no Beira-Rio, isso denota. Toninho Cerezo fez na Copa. O Inter bom, mas é o quê? Ele não tinha esse tipo de atitude. Ele não vem bem, o Dourado não vem bem emocionalmente há muito tempo. Há muito tempo. Mas isso, é só tu ver no semblante. O Sacha saiu daqui e se recuperou. Mostrou que é um grande jogador. É o ambiente do clube. Mas é o momento do... Mas aí escolher um para culpar, é igual culpar o Nico, que errou o pênalti ontem. O Nico é o maior artilheiro estrangeiro da história do Internacional. Com essa lenha toda e com esse mau momento todo. São jogadores muito jovens, né? Talvez seja fosse... Mas é o problema... Mas é que tu tem que ter... Um momento de... Mas tu tem que ter em mente o momento do Internacional hoje. Aí tu tem que proteger o atleta. Mas João, mas é isso que eu estou colocando. Pedro Rocha, Everton, Luan... Mas quem é que tem no Internacional? O mais massacrado que o Bressan não existe. Não existe. E botou faixa onde só ele e o Pelé botaram. Na Argentina. Eu não tô falando isso por ti, Laura, porque... Tu é torcedor, como eu também, e a gente corneteia. Eu estou dizendo lá, na estrutura do clube, tem que ter alguém para pegar o cara no colo. Para dizer, olha, te acalma, bota as ideias no lugar, baixa a poeira e joga o que tu sabe jogar. Tá, mas João, para tu fazer isso, tu tem que ter um presidente que presida, tu tem que ter um vice de futebol que conheça futebol, tu tem que dizer alguém que controle o teu capitão, que ele não é presidente nem dono do clube, ele não tem que toda hora estar dando entrevista, tu tem que ter hierarquia. Eu acho que isso não acontece no Internacional hoje. Por isso que nós estamos sofrendo muito, e a torcida colorada não aguenta mais. Ganhar ou perder é do jogo. O que não pode é uma situação apática, covarde, como foi ontem, como tem sido em outras situações. Eu acho que o D'Alessandro, e agora falar como torcedor, o D'Alessandro seria mais útil se, em vez de ele ficar bancando o Galderrinha, ele abraçasse o colega dele, que não tem a mesma experiência que ele tem, e ficasse... O tirocínio que ele tem, né? Não é? E fizesse um trabalho de companheirismo, em vez de ficar aí... Que é o que o Michael faz. Bancando o Alô Mais Homem.
Mas aquele Grenal em que o Internacional quase tirou o Grêmio, fez 2-0 e sobrou tempo para fazer o terceiro, mas não tinha, faltou farinha no saco, né? Mas o D'Alessandro ali foi o grande artífice daquilo ali, não tem a menor dúvida. Continuo achando ele importante, um super jogador. Agora, o Inter tem que se reinventar. O Inter é o mesmo há muitos anos, isso está errado. Tu falar já, por que o Amarante, não estou com provocação dele aqui, mas como eu fui candidato a primeiro vice com ele em 2016 e nós fomos abatidos no Conselho, com o Conselho do Internacional... Eu pedi desculpa, seu Amarante, hoje eu errei 2 vezes o nome de 2, um candidato à presidência e um presidente do Grêmio. Né? Consegui errar. E retomando o raciocínio, o problema do Internacional muito passa pelo Conselho, que é um covil político aquilo ali. E tu tá sempre no mesmo, aí tu sai do Pífaro, tu sai do Luiz, tu vai Marcelo Medeiros, daqui a pouco volta outro. Esse rodízio cansou. Essa mesmice está demais. Agora tem uma chegamos no ápice do... Eu vou deixar chegamos no auge do mundo, mas tem que mudar. De 2010 para cá, a coisa tá degringolando. Deixa eu deixar, é muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para o Guerra responder depois do intervalo. Por que o rodízio é tão grande no departamento de futebol do Grêmio? Já passaram vários diretores, vários vice-presidentes, vários executivos, 5 executivos, 4 executivos, tá? E por que acontece esse rodízio? E o Grêmio segue ganhando. O Grêmio faz a leitura correta, as pessoas são menos apegadas ao cargo, o presidente Romildo é mais habilidoso, o clima bom faz com que isso flua ao natural. Depois o Guerra vai decifrar aí tantas possibilidades aí de chegar a um consenso, uma dedução. Por quê? E por que sempre dá certo? Por isso que até contestei um tanto quanto, não totalmente, o tweet do doutor Adalberto Praz, ele não é mentiroso. Eu acho que ele é demasiado e desnecessário pelo tamanho que tem o doutor Praz. Já voltamos. Oito horas, 8 minutos. Por que dá certo o rodízio no Grêmio? A palavra mais criticada no Rio Grande do Sul. Eu gostei dessa pergunta porque eu acho que isso minimiza a atuação dos dirigentes como eu acho que de fato devem ser, né? A gente não tem essa importância toda quanto acho a torcida imagina. Acho que no caso especial do Grêmio é um grupo que eu até tenho falado que é muito maduro, se autogerencia, eu usei muito essa expressão, que sabe encarar grandes batalhas. Eu somei outro dia, foram 17 que passaram no futebol. Então assim, eu acho que é um grupo já que a sua grande maioria está já há quase 5 anos, 4, 5 anos dentro do Grêmio e não importando qual é a peça, né, da parte diretiva que está a cargo do futebol, né, eles acabam... as vitórias, para mim, passam por causa do próprio grupo. E vou mais além ainda, vou me arriscar aqui, talvez até ser um pouco mais polêmico. O time está tão encaixado, os jogadores têm uma conexão tão forte, eles se autogerenciam, né, que isso vai facilitar até o trabalho, eventualmente, no futuro técnico. Né, porque, claro, isso passa em não desmontar esse atual elenco, o que é muito difícil. Mas eu acho que isso se dá, então, essa troca de diretores, de vice-presidentes, e o time continua ganhando justamente pela própria qualidade dos jogadores que formaram um grupo realmente especial. Eu queria fazer uma figura de retórica aqui para dizer o seguinte: a comissão técnica, a estrutura de vestiário do clube, ela tem o vice-presidente de futebol, ela tem o diretor de futebol, ela tem o executivo de futebol, o remunerado e tal. Esses são aqueles que montam a turbina, o outro monta a suspensão, o outro faz lá uma explosão da ignição e não sei o que lá e tal. E aí tem o chofer, tem o piloto. Tem o piloto. Tu é velho, hein? Na época do chofer. Sou o tempo do chofer. Esse é o nosso treinador. Tem o piloto. E o piloto tá numa fase. Né? Então, tu tira o cara que monta a turbina
e põe outro que monta a turbina. Continua. Se ele montar a turbina bem montadinha, deixa que a engrenagem continua. Deixa que o piloto faz o... Excelente, João. Agora, Muito bom, deixa eu apertar a tua mão aqui, João. Agora na nossa situação... É o quê? Bom para Dedéu. Olha... Bom para Dedéu. Tu é novinho, né? Olha a nossa situação, minha e do Duda, minha e do Deco, né, que estamos lá agora. O que precisa? O Grêmio precisa de muito pouca coisa. Tanto que a gente ainda não contratou. Perde duas na sequência. Eu acho que o Grêmio precisa de 1 ou 2 zagueiros reserva. Tá bem, a gente pode até discutir isso, mas é muito pouca coisa que se precisa. Sempre precisa de alguma coisa. Então, a coisa tá andando, tá funcionando. E tu que é o rei do zagueiro, vai encontrar outro lá no ato. Tu não faz mais do que a tua obrigação. Olha só. O Reco já chamou de amigo de amigo de zagueiro e tal, de amigo de meio-campista. Aí, pô, o Reco quer acabar contigo. O Renato a gente brinca, né? Porque quando ele veio lá em 2010, ele goza que eu era um mineiro preso lá na mina, que ele veio com a cápsula tirar, que estava em 19º colocado. Chegou na Libertadores, eu brinco com ele que ele estava jogando a Série B pelo Bahia, que ia de ônibus para Camaçari para jogar com o CSA, que ele estava lá perdido, que se não fosse eu, ele jamais treinaria o time de Série A. Ficou nessa brincadeira. Aí ele usa essa mesma expressão. Eu brinco, desculpa, continuando isso, eu disse, pô, tu veio para um time aqui que era cano em 2010, né? Que o Inter também era muito bom, mas o time de 2010 do Grêmio era muito bom. Né? Tanto que a gente ganhou o Gauchão, o Inter jogando a valer contra o Grêmio, e depois o Inter, por estar na Libertadores, ganhou a Libertadores. Quer dizer que o Grêmio ganhou o Gauchão apesar do Silas, tu quer dizer, né? Não disse isso. Mas eu disse que o time era cano. Eu disse que o time era bom do Grêmio. Eu te dou a escalação aqui agora. Ele não disse, mas eu disse. Mas, disse internamente. Um treinador que não se dá conta que o time dele está jogando com um jogador a menos. Eu nunca tinha visto isso na história do futebol. Ele não se deu conta num Grenal em Erechim que o Grêmio estava com um jogador a menos. O treinador não se deu conta. Mas aí ele uma das melhores figuras que eu convivi. Mas, é verdade. E aí o Renato diz assim, mas vocês dão uma Ferrari pro Steve Wonder. Brinca assim, então tem que... Aí ele faz essa brincadeira. Não, e o Renato, também, eu vou te dizer uma coisa, Beto. O Renato tem milhares de fãs. Agora, alguém pode ser... fã do Renato como eu, mas mais do que eu não. Eu acho esse cara sensacional. E ele cresceu. Verdade. Ele cresceu muito. Ele continua sendo irreverente, né? Mas hoje é uma irreverência madura. Hoje ele deu uma resposta para numa coletiva aí. Vamos ver se eu me lembro. Eu ouvi a coletiva inteira. Mas sensacional. O cara perguntou para ele, Renato, o Neymar disse que é teu fã, que te admira muito, que gostaria de trabalhar contigo. Ele olhou pro cara e disse assim, o craque reconhece craque. Porra! Ele é bom pra caramba. E aí perguntaram pra ele se o manancial dele, o número de conquistas e tal, já é parecido, o do Neymar é parecido com o dele. Ele disse, naquela época a divulgação era menor, as coisas não aconteciam assim com tanta explosão e tal. Agora é mais fácil de aparecer. Ele não se entrega nem pro Neymar. Joga mais que o Cristiano Ronaldo, né? Vou te fazer uma pergunta, Alaor Veríssimo, e outra pro Alberto Guerra, e pode ser uma terceira aqui pro João de Almeida, se ele vê alguém com um perfil parecido com o Romildo, pode ser até o próprio Guerra, para concorrer a candidato à eleição, na próxima eleição do Grêmio. Vou perguntar pro Guerra se o Bruno Bianchi, zagueiro que pertence ao Tucumã, que joga no New Old Boys, que foi oferecido ao Internacional, foi oferecido também ao Grêmio. E para ti, eu pergunto a volta com força dos irmãos Záquia, compondo não um colegiado para ganhar a eleição ou para entrar no comando do Internacional, mas congregando ex-vice-presidentes de futebol, ex-vice-presidente de clube, ex-presidente do conselho, enfim, dirigentes antigos e tal, que são, como é que se diz, esses que são permanentes? Vitalício. Não é vitalício, nato. Conselheiro nato. Sim. Porque eles não querem concorrer com chapa nem nada. Eles querem já gente que esteja garantida para fazer um estudo do atual momento do Internacional. Vamos começar com um grupo e depois vamos ver o que vão fazer. A eleição do Internacional é esse ano. Esse ano. Felizmente. Então, o Amarante é candidato. Não tenho procuração dele para isso, com certeza. Não, me corrigiram hoje, porque me passaram com certeza que ele não seria candidato para primeiro fazer uma base forte no conselho. E eu fui e dei a informação.
Aí a mesma fonte que me deu que ele não seria, hoje diz, pelo amor de Deus, ele é candidato. Não, para um pouquinho, tá, o eu sou louco é tu. Aí diz, não, então corrige porque ele está com 70% de aprovação e é candidato. O Juventude está ganhando do Oeste por 1-0. Ficam as 3 perguntas para depois do intervalo. Olha aqui, o Beto de Novo Hamburgo, eu sabia que ele tinha um quadro do presidente Oddone na sala, né? E todo dia pedia a bênção para o presidente, porque ele é fã do presidente Oddone, né? Eu agora descobri que ele acredita também em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e cegonha. Ainda acredita o Beto de Novo Hamburgo. REC. E ele não sei ainda como é que ele continua me assistindo, porque eu xingo ele todas as noites. Isso é amor. O amor e o ódio estão muito próximos. Né? Eu não sei se eu digo eu te amo, Beto, mas eu sou obrigado a ponderar que não é possível. Aqui, 3 dias depois do jogo com o Flamengo, estive em Erechim com o Simon, o Newton, Mário Fernandes e o Fernando. E eles queriam vencer o jogo porque tinha um bicho de 300 para cada jogador, bicho pago por vários clubes interessados. Houve essa onda. Se cotizaram sob o comando do Fernando Carvalho e os clubes ofereceram dinheiro para o Grêmio ganhar do Flamengo. Mas qual é o interesse maior? É do clube onde eles jogam. Tanto é que o Meira surtou e foi no vestiário. Vocês querem? Né? Aí é isso. Deixa eu falar aqui da nossa parceria. Deixa eu começar por qual aqui, gurizada? Pela Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Bascaria, onde eu vou hoje. A melhor pizza de Porto Alegre. Só uma cortesia lá. Faz horas que ele está prometendo, não sai nada. Tu já não levou uma cortesia? Nunca. Não, eu levei uma cortesia da panela. E depois... Tu não levou da Bascaria? Não. Tá saindo lá do forno, estão fazendo novas. Sim, mas que dia da sair tu não já levou uma? Não, nunca me deu. Nunca me deu. E nem panela. Mas lá é quase dado, vai lá que é bom. E nem panela também. Nem uma chaleira eu ganhei até, uma chaleira furada. Ah, tu quer a coleção inteira? Não, rapaz, não. E o João já queimou toda a panela, porque o João é meio ruim, meio manco na cozinha. O Friggold não tá mais. Não tá. Eu quero aquele Nós estamos esperando uma coleção nova, porque ficou muitos anos renovando. Depois deu uma estancada. Agora eles querem continuar renovando. Que eu fazia tempo que eu não via no programa. Depois que eu ganhei a panela, eu não via. Nem precisa renovar. Nem precisa, porque aquela é sensacional. Vai ganhar outra. O que é do João tá guardado. Eu vou até dizer guardado. uma coisa, ó. Se melhorar, viu? O que é teu tá guardado. Aí, ó, tu não te põe aí, tá te corneteando aí, tu não te põe. Pessoal da Friggold, se melhorar, estraga. Nada bate a Bascaria. Eu estava falando da pizzaria, que é a melhor de Porto Alegre. Localização. Quero ver. Eu nunca ganhei Localização, charme, prazer, bom gosto e preço justo. E tem uma danceteria do lado. Bascaria, Comendador Caminha, 324, em frente ao Parcão. E tem o aditivo. Que Tem também. E pode deslocar para o bairro Floresta. Se precisar, damos até um comprimidinho na saída. Peça também pelo 3061-6262. O comprimidinho aqui é o Foreman. Vamos lá, Laura, vamos lá. Eles nos dão na Bascaria. Eles nos dão a pizza de cortesia e tu banca o chopp. Vinho? Não, o chopp. Sou do chopp. É bem colônia. Eu sou bagaceira. Não é o vinho, o Vinho é bebida. Então eu vou te dizer mais, João, tu que é bebedor de chopp. Imagina tu e o Wilton aproveitando essa promoção. E o meu amigo Wilton Momo. Eu fui uma vez. Um dia tomou 48 chopp no barranco. Hoje tu vai liquidar com todo mundo, né? Hoje tu abriu o verbo e vai acabar com Eu as tomei pessoas. 14 ou 15, saí torto. Eu fui uma Errei a vez na casa do escada Wilton. Acho que cada um desce a escada como gosta, né? Tu te atirou, né, na escada, né? Eu e o Peronde. Um dia o Peronde, quando eu vi, estava direto nos táxis. Mas foi na casa do Eu fui Wilton. na casa do Wilton uma vez, com o Josias. Deus, Eu o Wilton. Eu ia Arrombamos aquela geladeira nessa dele. confraria, eu fui algumas vezes e olha o que se tomava de chopp. Isso começa com um Steinegger para dar uma equilibrada.
Um pelego? Não, E depois- eu não. A do Meu Vieirão- pai dizia, meu filho não troca de marcha no barro. Começou no chopp, é chopp. Não se troca de Ainda marcha bem que eu no fiquei barro. com medo quando falou isso. Boa essa. Não troca de marcha no barro. Aqui, ó, das 5 às 8, chopp em dobro. 3 horas aqui, ó. Quando? Todos os dias. Que horas começa? Das 5 às 8. Teve um cara que ouviu lá na comigo- Grenal eu falar de comigo manhã vão cedo, lá. se tocou pra lá às 10 da manhã. Comigo vão ter prejuízo no barro. Estofaria Brasil, há 45 anos no mercado, a Estofaria Brasil é referência de qualidade. Trabalha com o mais alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. Ligue 3343 ou envie WhatsApp para 9, pode ser agora, 9441-4318. 99441-4318 e pedidos @estofariabrasil.com.br. Aí está o canal. Começamos com o Guerra. Como é que é o nome do jogador mesmo? Bruno Bianchi, pertence ao Tucumã e é do... Nunca tinha ouvido falar, com todo respeito, Rec, falando. Mas, de repente, sabe o que Ele foi que campeão da realmente- 4ª divisão da Argentina. O que é verdade é que inúmeros jogadores são oferecidos ao Departamento de Futebol do Grêmio todos os dias, seja para mim, para o Deco, para o Duda ou até muito mais para o Zanota. Hoje, por exemplo, me ofereceram até o Vitor Ramos, né? Nem passei adiante. Isso. Imagina Mas que- só para ter uma O noção. Vitor Ramos eu queria por um afeto especial. Mas é verdade. Olha aqui, ó. A volta dos irmãos Záquia com um pouco mais de força. Eu não conheço o projeto deles, mas quero crer, mantendo a minha coerência do raciocínio, que seria o mais do mesmo. Eu acho que tem que ser lideranças novas, tem que oxigenar o internacional. Eu não retomaria, seria um saudosismo desnecessário. João, até as letrinhas, João. Futuro presidente do Grêmio. Não, muito cedo ainda, falta quase 2 anos. Vamos ganhar mais uma Libertadores, mais uma Copa do Brasil. E vem aí a laranja mecânica. Quem é? Atlético Paranaense. Ah, é verdade. É verdade.